tarde, meu nome é Diele. Eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouco sobre os três elementos que foram citados durante o trabalho algumas vezes, sendo ele o id, o ego e o superego. Um pouquinho mais na compreensão, vou deixar rodando um slide aqui no lado e depois a gente pode enviar o slide no grupo da sala. Então, como eu ia falando, o primeiro desses elementos é o id. Freud acreditava que a gente tinha personalidade dividida em três elementos. O id é basicamente o elemento que contém todos os nossos desejos inconscientes, básicos e primitivos. Então, ele é basicamente o pacote dos desejos e tudo mais. Segundo Freud, ele é a fonte de toda a energia psíquica. Ou seja, ele se torna, assim, o principal elemento da nossa personalidade. Então, o id ele é basicamente movido pelo princípio do prazer. Então, ele se esforça para satisfazer os nossos desejos e necessidades. E quando isso não acontece de maneira rápida, tem vamos supor, uma ansiedade, digamos assim. Por isso que ele é tão importante no começo da vida e ele é um dos princípios que está com a gente desde o início da vida. Porque, por exemplo, um bebê, quando ele está com muita fome ou algo do tipo, ele chora até que alguém satisfaça a necessidade dele. E isso se vem por conta do id. A gente vê que o id é necessário no começo da vida e tudo mais, por conta dos bebês precisarem terem suas necessidades e precisarem se expressar para isso, já que eles ainda não nascem falando e pedindo as coisas. Só que tem um porém. Vamos supor que a gente só tivesse o id na nossa personalidade. Então a gente seria completamente não sociável, digamos assim. A gente não ia conseguir socializar. Porque se a gente buscasse tudo baseado nos nossos desejos e tudo mais, a gente viveria de forma inaceitável. Porque seria sempre uma busca constante de satisfação. Então a gente poderia roubar e tudo mais só baseado nisso, no id. Então é bem difícil a gente pensar numa personalidade formada apenas de um elemento. E é por isso que vai entrar os demais. O ego. O ego, ele é o princípio responsável por lidar com a realidade. Então ele vai pegar a necessidade do id, só que ele vai suprir ela de uma forma que seja algo que não fuja da realidade que a gente vive. Então, é aí que entra algo que é responsável pelo que eu falei anteriormente. No caso, o ego vai vir controlando ações e tudo mais de acordo com aquilo que a sociedade nos mostra, nos impõe. Como o exemplo que eu dei de roubar, o ego vai vir e vai dizer que não é assim que a gente consegue as coisas. E aí ele vai controlar as nossas necessidades de forma que não seja necessário suprir de forma rápida, como o id exige no início da vida. Vocês lembram que a gente deu um princípio no qual o id agia, operava, digamos assim, que era o princípio do prazer. Enquanto isso, o ego ele opera no princípio da realidade, ou seja, ele age tanto no pré-consciente como no consciente e no inconsciente. E aí ele vai pegar as necessidades do id, como já foi dito, e transformar elas em algo que não fuja da realidade. O que significa? Basicamente, ele se esforça para satisfazer os desejos do id, só que por meio do princípio da realidade, ele faz isso de forma que não fuja da realidade e que seja algo consideravelmente aceitável na sociedade. Por último, vai entrar o superego. O superego, ele, segundo Freud, ele começa a surgir por volta dos 5 anos de idade. Ele é o aspecto final da personalidade e ele é responsável por escolher o que é certo e o que é errado. Ele consegue definir o que é certo e o que é errado. Ou seja, os valores e as crenças que os nossos pais e a sociedade impõem sobre a gente no decorrer da vida até por volta dos 5 anos, é a força que o superego vai ter para escolher qual atitude é certa e qual atitude é errada, baseado nesses valores que foram nos dados durante o decorrer da nossa vida até a cidade. Então, basicamente, o superego vai dividir o que deve e o que não deve fazer, baseado na experiência que a gente adquiriu na vida por meio de outras pessoas ou ensinamentos que a gente observou até aí. O fator que é importante ser citado é o mecanismo de defesa do ego. Esse mecanismo de defesa é basicamente uma ferramenta que não deixa determinadas informações saírem do inconsciente para o consciente. Ela evita que isso aconteça quando ela vê
que essas informações podem gerar algum tipo de ansiedade por serem desgastantes ou até mesmo inapropriadas. Então ela evita que essas informações cheguem no consciente para evitar futuros danos ou ansiedade ou algo do gênero. A gente vai falar agora rapidinho sobre a avaliação crítica da psicanálise. Bom, esse processo de psicanálise, ele é um processo que consome muito tempo. Então, se uma pessoa ela decide realizar isso ou passar por isso, ela deve estar ciente que ela vai demorar um determinado tempo para chegar em alguma conclusão. E, além do tempo, também é um processo que, por ser demorado, envolve uma quantia de dinheiro maior que outros processos mais simples. A psicanálise, ela pode chegar a resgatar memórias, que foi, como foi dito anteriormente, algumas memórias a gente de certa forma é reprimido de lembrar porque elas causavam um sofrimento muito grande ou por algum desgaste. Então, o nosso cérebro ele reprime essas memórias. Então, por meio da psicanálise, algumas delas podem ser resgatadas. Então, algumas memórias podem ser resgatadas por meio desse tratamento e entre essas memórias, possivelmente, estejam as memórias mais desgastantes e que geraram maior sofrimento na pessoa. Então, é basicamente isso que foi falado no trabalho sobre psicanálise. A gente vai colocar o slide, porque o slide está completo, só que eu não consegui encaixar em algumas partes do vídeo do pessoal por causa da resolução da imagem. Então, a gente vai colocar o slide no grupo. É basicamente um resumão de tudo que foi dito. Eu espero que tenha sido fácil a compreensão e a gente vai disponibilizar o link do Meet pra gente se encontrar lá e tirar possíveis dúvidas e tudo mais. E é isso. Obrigada pela atenção.